Após o caos de Babel, quando a humanidade foi despojada de sua unidade e a torre da arrogância foi abandonada como um cadáver na planície de Shinar, os clãs vagavam confusos, cada um falando uma língua que os outros não conseguiam mais entender. Foi um julgamento de Deus, mas também um novo começo. Os cananeus, filhos de Cam, descendentes de uma linhagem marcada pela desobediência, vagaram das ruínas de Babel para novas terras, movidos pelo desejo de grandeza, ambição e domínio. Eles caminharam por dias, semanas, talvez anos, cruzando desertos cruéis, colinas escaldantes e vales sem nome. Até que um dia, eles chegaram ao Vale do Jordão. Ali, diante de seus olhos, um paraíso se descortinava. Uma planície verde, úmida e fértil, coberta de árvores frutíferas, campos dançando com espigas douradas de trigo e um rio que serpenteia por ela, como se a própria terra estivesse respirando. E ali disseram: aqui edificaremos a nossa glória, aqui restauraremos Sodoma. A fundação foi brutal, assim como a vontade de seu povo. Sodoma foi construída com sangue e fogo, pois cada pedra foi arduamente conquistada, cada centímetro de terra irrigado com suor e conquista. Os cananeus trabalhavam como homens possuídos. Eles esculpiram a rocha com ferramentas de bronze, traçando ruas retas que cruzavam a cidade como veios de ordem e poder. Eles construíram muros altos, grossos e invencíveis, como se desafiassem o mundo a tentar entrar sem permissão. Eles dominaram a engenharia. Eles construíram canais perfeitos que traziam as águas do Jordão para seus campos, suas praças, seus jardins. Eles dominavam a agricultura e a terra, como que encantada, respondia-lhes com abundância. Figos, tâmaras, cevada, uvas e linho. Logo, a cidade começou a atrair povos distantes. Comerciantes chegavam do Egito, caravanas da Arábia, viajantes da Anatólia. Todos queriam ver a joia da planície. As casas de Sodoma eram altas, feitas de pedra branca, com portas largas e terraços espaçosos. Tecidos roxos pendiam como bandeiras na brisa, e o aroma de incenso e pão fresco assado se misturava no ar. Havia fontes esculpidas com cenas mitológicas, jardins suspensos irrigados por canais escondidos, e praças onde músicos tocavam alaúdes, tambores e flautas. À noite, a cidade brilhava com tochas, dança, música, risos e excessos. A cidade era rica, muito rico. O comércio era sua alma. As caravanas chegavam carregadas de ouro, marfim, pedras preciosas, óleos perfumados, vinho temperado e até escravos. Os ferreiros de Sodoma forjavam armas finas. Escultores esculpiram imagens de deuses com detalhes tão vívidos que pareciam respirar. Os alfaiates trabalhavam linho, seda, couro, tudo com excelência. E quando chegou a hora de estabelecer um trono,
O povo elegeu o mais astuto, o mais carismático, o mais ambicioso de todos, Bera, o primeiro rei de Sodoma. Bera era jovem, com um rosto impecável e uma língua sedutora. Ele possuía o talento perigoso de fazer o imoral parecer certo e o torto brilhar como virtude. Ela governava com um sorriso encantador, mas por trás dele havia uma corrupção tão profunda quanto silenciosa. Sob seu reinado, Sodoma atingiu o esplendor de sua glória e também desceu às sombras de sua mais escura decadência. Por outro lado, ao mesmo tempo em que Sodoma se erguia nas terras férteis do Jordão como uma cidade de poder e ouro, Gomorra foi construída mais ao sul, à sombra de sua irmã mais velha, mas com um coração diferente, mais sutil, mais decorado, mais inebriado de arte e prazer. Se Sodoma era uma joia esculpida com força e ambição, Gomorra era uma flor venenosa de beleza irresistível. Sua fundação era menos brutal e mais estética. Os cananeus que a fundaram eram escultores, músicos, poetas e arquitetos, amantes dos detalhes e da forma. Eles escolheram as colinas suaves ao sul do vale, onde o sol se punha com uma luz dourada ao anoitecer. Ali construíram templos delicadamente decorados, ruas de pedra polida e casas que pareciam palácios, adornadas com jardins suspensos, cortinas de linho tingidas de roxo e azul e fontes onde a água caía como música. Gomorra não competiu com Sodoma em força, mas em elegância. Era a cidade onde as artes floresciam, onde as canções contavam lendas e os teatros encenavam dramas de deuses e paixões humanas. O povo se entregou ao deleite dos sentidos. Cada festival era uma celebração do corpo, dos prazeres, da liberdade ilimitada. Ali, o sagrado se confundia com o sensual. Os rituais de fertilidade tornaram-se espetáculos de massa, onde homens e mulheres, embriagados de vinho e desejo, entregavam-se sem vergonha, sem moral, sem consciência. O primeiro rei de Gomorra foi Birsha, um homem com um rosto afiado, uma voz envolvente e um olhar inebriante. Ele era um mestre na arte de agradar o povo. Sob sua liderança, a luxúria se tornou institucionalizada e o prazer se tornou lei. Ele não governou pela força, mas pela sedução. Birsha fomentou uma cultura de liberdade absoluta, onde toda forma de desejo era válida. E assim, Sodoma e Gomorra se tornaram uma dupla infernal, duas joias de poder e perversão na planície do Jordão. Cada um alimentou a corrupção do outro. Entre as muitas abominações que cometeram estava a homossexualidade. Os primeiros sinais vieram com abundância. Quando o homem não luta mais pelo pão, ele começa a lutar contra os limites. E os homens de Sodoma, ricos, ociosos e orgulhosos,
começaram a perverter os desejos naturais. Eles pararam de procurar mulheres e começaram a cobiçar outros homens, primeiro em segredo, então entre seus círculos de poder e logo, sem nenhuma vergonha, nas ruas, nas praças, nas portas das casas. Este pecado não era uma simples prática oculta, nem um desvio passageiro. Era cultura, era a norma, era um orgulho institucionalizado. O que em outras nações ainda era considerado uma vergonha secreta, em Sodoma e Gomorra era proclamado como um símbolo de liberdade, como uma coroa de identidade no meio de uma sociedade intoxicada consigo mesma. Eles se gabavam de seu apetite descontrolado, exibindo-o como uma virtude. Nos banquetes do rei, era comum que os convidados se entregassem a relacionamentos com jovens trazidos como oferendas de desejos. Não havia necessidade de esconder isso. Não havia necessidade de silenciá-lo, pois em Sodoma os ímpios foram exaltados e a voz de Deus foi silenciada pelos aplausos dos homens. Templos dedicados a deuses falsos eram lugares onde a fertilidade era adorada, não pelo amor conjugal, mas por atos que violavam tudo o que era sagrado. Homens com homens, padres com acólitos, velhos com jovens, tudo sob o disfarce de uma conexão espiritual, todos protegidos sob a bandeira de uma falsa divindade. O prazer era seu Deus, perversão, sua liturgia. As crianças cresceram vendo a impureza como um exemplo. Ensinaram-lhes que não há limites, que o desejo é a única lei. Foram-lhes mostradas imagens, foram-lhes contadas histórias e foram-lhes instruídos a rejeitar qualquer ensinamento que viesse de um Deus de proibições. Os juízes não puniam a imoralidade. Pelo contrário, eles puniam a pessoa justa que a denunciava e os estrangeiros que passavam pelas portas da cidade. Os homens de Sodoma não os consideravam como hóspedes, mas como presas de sua luxúria. Ninguém entrava em Sodoma sem ser tentado, sem ser tocado, sem ser testado. O ato mais sagrado, a união entre o homem e a mulher, projetada por Deus desde o Éden, foi pisoteado, ridicularizado e substituído por uma cultura de relacionamentos não naturais, dominados pelo desejo de dominância, prazer e ego. Não havia amor. Não houve fidelidade. Apenas impulso, apenas desejo, apenas carne e prosperidade. E foi justamente essa prosperidade que atraiu Ló. Enquanto vivia com seu tio Abraão, Ló também prosperou muito. Seus rebanhos cresceram, suas tendas se multiplicaram e suas posses se tornaram tão extensas que um conflito inevitável logo surgiu. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló discutiram. Eles colidiram. Eles acusaram um ao outro. A terra não podia mais conter tanta bênção. O que antes era unidade, agora era tensão. A harmonia que antes os unia começou a se romper sob o peso da abundância. Foi então que Abraão, o homem do altar, o amigo de Deus,
ressuscitou com a dignidade de um pai. Ele se aproximou de seu sobrinho Ló, o jovem que ele acolheu desde a morte do pai. Ela olhou para ele com ternura, mas também com firmeza, e disse: que não haja conflito entre mim e você. Se você for pela esquerda, eu irei pela direita. Você escolhe primeiro. E Ló levantou os olhos, e o que viu mudou seu destino. Diante dele estendia-se a planície do Jordão, um paraíso terrestre. Era como o Éden antes da queda. Campos verdes, águas cristalinas, ar fresco. E ali, brilhando como uma tentação envolta em ouro, estavam as cidades da planície. E entre elas, Sodoma. De longe, Sodoma era um espetáculo. Suas torres tocavam o céu. Seus mercados cantavam com moedas de prata e ouro. Suas praças estavam cheias de pessoas, aromas, música e risos. Era uma cidade viva, sedutora e poderosa. E Ló caiu diante da sua beleza. Ele não perguntou a Deus. Ele não procurou conselho. Ele apenas olhou e desejou. Foi o começo do fim. Com passos seguros, Ló se separou de Abraão e desceu em direção à planície. A princípio, ele armou sua tenda perto de Sodoma, bem perto, somente nas laterais, mas como uma sombra que se alonga ao anoitecer. A influência de Sodoma o envolvia. Logo, seus negócios estavam dentro da cidade. Depois, a casa dele. Então, seu coração. Ló vivia em Sodoma, no meio da perversão, da libertinagem, do pecado. E ele não saiu. Embora sua alma justa estivesse angustiada com o que viu, o luxo falou mais alto com ele. O conforto o embalou para dormir. O silêncio o acorrentou. Ele buscou prosperidade, sem considerar as consequências que essa decisão teria sobre sua família. Então, cego pela abundância, ele seguiu seu próprio caminho, sem considerar o futuro de seu povo. Ali, no meio daquela cidade corrupta, Ló criou suas filhas, jovens mulheres puras, nascidas sob a fé de seu pai, mas expostas todos os dias à escuridão de Sodoma. Eles viram a perversão com seus próprios olhos. Eles ouviram os gritos que rasgavam as noites, testemunharam os rituais impuros que eram realizados em plena luz do dia. Eles caminharam por ruas cheias de homens perdidos na homossexualidade, onde o pecado não era escondido, mas celebrado com orgulho. Eles cresceram em um lugar sem altar, onde o nome de Deus era ridicularizado, onde o impuro se tornou costumeiro e o sagrado uma lembrança esquecida. Apesar disso, as filhas de Ló estavam prometidas a 2 homens de Sodoma. Mas eles não temeram a Deus. Eles faziam parte de Sodoma, nasceram em suas ruas, moldados por seu ambiente. Eles podem não ter participado dos piores excessos, mas não eram justos, nem santos, nem obedientes ao Deus de Abraão. E assim, a vida continuou em Sodoma e Gomorra. A cada dia, essas cidades afundavam mais e mais em uma rebelião aberta
e flagrante contra Deus. Mas Deus não deixaria isso passar despercebido. O Todo-Poderoso, que tinha sido paciente, que tinha esperado, que tinha observado em silêncio, tinha ouvido o clamor. Um grito que surgiu da terra como fumaça amarga. O clamor dos oprimidos, dos justos desprezados, da inocência profanada, chegou ao trono do céu. E então, o julgamento foi decretado. Mas antes que o fogo descesse, Deus decidiu visitar seu amigo, Abraão. No calor do dia, enquanto o patriarca estava sentado na entrada de sua tenda, o Senhor apareceu a ele, acompanhado por 2 homens celestiais. Abraão os viu, correu em sua direção e os honrou, sem saber que naquele momento estava prestes a ouvir uma frase que abalaria seu coração. O clamor contra Sodoma e Gomorra é grande, disse o Senhor, e o seu pecado é muito grave. Vou descer agora e ver se cometeram a sua iniquidade. Abraão estremeceu. Ele pensou em seu sobrinho Lot, na sua família, na possibilidade, ainda que remota, de que ainda houvesse pessoas justas em meio a tanta escuridão. E com lágrimas na alma e voz trêmula, ele intercedeu diante de Deus: destruirás também o justo com o ímpio? Senhor, se houvesse 50 justos, os destruirias? E Deus respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade inteira por amor deles. E Abraão insistiu: e se fossem 45, 40, 30, 20, 10? Mas em cada apelo, a resposta era a mesma: se houver 10 justos, eu perdoarei. Contudo, em toda a terra de Sodoma e Gomorra, nem mesmo aquele pequeno raio de luz foi encontrado. O mal contaminou tudo. Até mesmo os noivos das filhas de Ló zombaram da mensagem de salvação. E então, os 2 anjos partiram para Sodoma. Eles desceram das alturas na forma de homens, portadores do julgamento de Deus. A cidade ainda cantava, ainda ria, ainda se deleitava com seu pecado, sem saber que sua noite final havia começado. Quando chegaram, Ló estava sentado no portão da cidade. Não estava ali por acaso. Ele estava em sua posição de juiz, cumprindo seu dever entre uma geração perversa. E quando ele os viu, algo dentro dele estremeceu. Ele se levantou imediatamente, prostrou-se no chão e implorou que entrassem em sua casa. Eles concordaram com o convite e entraram na casa de Ló. Eles fecharam a porta atrás deles, e a noite caiu sobre Sodoma, como um cobertor espesso e silencioso. Mas o inferno estava prestes a acontecer. Não demorou muito. A notícia se espalhou como fogo. Estranhos chegaram, homens novos, diferentes, e os rumores despertaram a luxúria adormecida da cidade. De cada esquina, de cada casa, de cada rua imoral, eles começaram a se reunir. Jovens e velhos, todos os homens de Sodoma, vieram e cercaram a casa de Ló
como uma matilha de cães sedentos. Houve uma batida na porta. Eles estavam gritando. Eles exigiram: onde estão os homens que vieram passar a noite na sua casa? Jogue-os fora. Queremos fazer sexo com elas. A perversão não estava mais escondida. Agora ela exigia. Ele queria penetrar até o último canto, até a morada dos justos. Ló saiu de casa em desespero. Ele fechou a porta atrás de si e encarou a multidão com o coração batendo forte. Eu imploro a vocês, meus irmãos, que não façam esse mal. E então, num ato desesperado, talvez influenciado pela cultura que o cercava, Ló ofereceu suas próprias filhas. Tenho 2 filhas que nunca conheceram um homem. Eu as trarei até você e farei com elas o que achar melhor. Mas não faça nada a esses homens, pois eles vieram para a minha casa. Mas os homens de Sodoma não queriam as filhas. Eles não estavam procurando mulheres. Eles queriam homens. Sua luxúria era específica, desviante, violenta. Saia da frente! Eles gritaram. Este estrangeiro veio nos julgar. Nós faremos mais mal a vocês do que a eles. E atacaram Ló. Mas então, a mão do céu interveio. Os anjos abriram a porta, pegaram Ló e o puxaram para dentro. E com uma única palavra, com um único olhar, os olhos dos homens de Sodoma ficaram cegos. A escuridão os envolveu. Eles tropeçam um no outro. Eles tateiam em busca da porta. Eles xingam. Eles gritam. Mas eles não veem mais, porque o julgamento havia começado e o relógio da graça estava se esgotando. Os anjos se voltaram urgentemente para Ló. Você tem mais alguém aqui? Genros, filhos, filhas, tirem-nos daqui, porque vamos destruir esta cidade. O clamor contra ele é tão grande que chegou ao céu, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Ló tremeu. Ele correu até seus genros, os homens noivos de suas filhas, e implorou-lhes: levantem-se, saiam deste lugar, porque Deus vai destruir a cidade. Mas eles zombaram. Eles pensaram que eu estava brincando. Eles não acreditaram nele. E eles ficaram. Morrer. Quando a aurora começou a romper, os anjos incitaram Ló a prosseguir. Levanta-te, leva tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, e vai-te embora, para que não pereças no castigo da cidade. Mas ele hesitou. Eu ainda amava aquele lugar. Ele ainda estava olhando para trás. E então, os anjos o pegaram pela mão. Ele, para sua esposa, para suas 2 filhas, e eles os tiraram. Eles os arrastaram para fora, porque a misericórdia de Deus ainda ardia sobre Ló. E quando já estavam do lado de fora, um dos anjos falou com poder: fuja para salvar sua vida. Não olhe para trás. Não pare na planície. Fuja para as montanhas, para que não pereça. Ló correu com sua família. O sol estava nascendo. Enquanto isso, os homens de Sodoma e Gomorra continuaram em sua maldade. As ruas estavam cheias de vida ao amanhecer, mas não com adoração, e sim com pecado. O barulho não era de oração.
mas de risos zombeteiros, de mercados contaminados, de altares profanos, de corpos oferecidos como culto à carne. Os tambores continuaram a soar nos templos pagãos. Os sacerdotes dançavam em meio ao incenso e à perversão. E ninguém imaginava que o céu não estava mais silencioso. O julgamento já estava em andamento. E eles não sabiam. E foi naquele momento, em meio à sua arrogância, que os céus se abriram. Não era uma tempestade qualquer. Não era chuva. Foi o rugido do julgamento. Era o rugido da ira do Eterno. Uma fenda gigantesca se formou nas alturas, como se o próprio céu tivesse sido rasgado por uma espada invisível. Daquela abertura, chamas emergiram, vivas, conscientes, sedentas. Chuvas de fogo e enxofre começaram a cair com fúria incontrolável. Sodoma tremeu, Gomorra gritou, casas pegaram fogo com o contato. Torres inteiras desabaram em segundos. A terra se abriu, devorando seus habitantes. Era como se o inferno tivesse sido desencadeado na terra. As pedras estavam queimando. O ar era fogo. Os rios estavam fervendo. As árvores estavam explodindo. Os habitantes fugiram em frenesi, envoltos em fumaça, encharcados em suor, cobertos de cinzas. Mães arrastavam seus filhos descalços pelas ruas em chamas. Homens arrogantes, que antes se gabavam de seu poder, corriam como animais sem rumo, com os olhos cheios de terror. O perfume da cidade foi substituído pelo fedor de carne queimada e sangue vaporizado. Alguns imploraram aos seus deuses, outros se ajoelharam olhando para o céu, mas a resposta foi mais fogo. Os telhados estavam queimando. As esculturas derretiam como cera. E de longe, ouviam-se os uivos das feras fugindo para o deserto, enquanto os corações das cidades desabavam sob uma chuva de fúria celestial. Ló, com o rosto coberto por um cobertor, fugiu com sua esposa e filhas. Atrás, o inferno consumia tudo. Mas ela, a mulher de Ló, não conseguiu resistir. Sua curiosidade era mais forte que seu medo. Ele virou a cabeça. Só um segundo. Um momento. E ela ficou petrificada. Sua carne desapareceu. Sua alma congelou. Uma coluna de sal, branca e triste, ergueu-se onde antes estava uma esposa, uma mãe, uma mulher sábia. E enquanto a família continuava a escapar, à distância era possível ver o último suspiro das cidades amaldiçoadas. O chão ainda fumegava. As pedras estavam quentes ao toque. Os corvos voavam em círculos sobre o que antes eram impérios humanos. E o vento trazia consigo o cheiro da justiça de Deus. Sodoma foi engolida pelo céu. Gomorra, apagada do mapa. Ló, por sua vez, correu. Não pela força, não por escolha. Ele correu porque Deus o estava tirando do inferno, que ele, por anos, chamou de lar. Seu corpo estava seguro, mas sua alma ainda tremia. Suas filhas o seguiram,
cobertas de cinzas, sem mãe, sem terra, sem esperança. Eles foram os últimos de sua linhagem, os últimos sobreviventes do Apocalipse. Eles chegaram a Zoar, uma cidade pequena e insignificante, ignorada pelas chamas, mas não por medo. Lá não choveu fogo, mas choveu pesadelos. Ló não conseguia dormir. Ele viu rostos em chamas em seus sonhos. Eu ouvia gritos toda vez que fechava os olhos. Ele sentiu o peso da esposa se transformar em sal, com um único virar de cabeça. Não havia paz em Zoar, apenas um sussurro constante que dizia: ainda não acabou. E assim, o medo os expulsou novamente. Como sombras, eles subiram as montanhas, e ali, na solidão de uma caverna, eles se esconderam. A escuridão os abraçou. O frio penetrou seus ossos, e o silêncio falou com eles. Naquele abismo de solidão, sem homens, sem gente, sem esperança, as filhas de Ló começaram a conversar entre si. Eles cresceram em Sodoma, em meio a orgias, idolatria e perversão. Embora tenham escapado do julgamento, o julgamento não lhes escapou. E ali, entre as pedras, a ideia brotou. Uma ideia que só pode nascer de um coração deformado pelo pecado. Não há homem na terra que possa entrar em nós. Vamos embriagar nosso pai e deitar-nos com ele para conservarmos a descendência. E assim fizeram. Na primeira noite, eles prepararam o vinho, serviram e serviram. Ló bebeu até ficar inconsciente. E quando o silêncio reinou, a filha mais velha entrou na caverna. Ela dormiu com o pai, e ele não sabia quando se deitava ou quando se levantava. O pecado foi semeado. Na noite seguinte, eles repetiram o ato. A mais nova seguiu os passos da irmã. Ló, bêbado novamente, dormiu com sua segunda filha, e ele também não sabia. Naquelas noites escuras, no fundo da caverna, o pecado que Deus havia enterrado sob o fogo ressurgiu no ventre daquelas jovens mulheres. E daqueles ventres nasceram Moabe e Ben-Ami, dois nomes que seriam uma maldição por gerações. Duas cidades que ergueriam altares pagãos, que eles queimariam seus filhos em sacrifícios, que eles iriam guerrear contra Israel, que blasfemariam o nome do Deus vivo. O pecado de Sodoma não morreu com o fogo. Ele se escondeu em uma caverna, multiplicou-se e se tornou uma nação. E assim o mundo aprendeu uma lição esquecida. Não basta fugir do julgamento. Você tem que ser transformado, porque senão, a maldição que destruiu uma cidade será instalado em sua linhagem. Ei, povo abençoado e animado, já sabe o que está querendo comprar? Então preste atenção, temos uma equipe cheia de graça e sabedoria, pronta para garimpar as melhores ofertas das maiores marcas do Brasil e do mundo, seja para receber em casa, no trabalho ou até no monte de oração. É só pedir, entra na nossa loja, conta direitinho o que está buscando e deixa com a gente.
Nosso compromisso é de servir com excelência, alegria e aquele jeitinho ungido. E olha, tem os produtos na descrição que vão te surpreender. Confere lá. Aqui é o profeta pastor Marconi Silva. E antes de você sair, deixa eu te lembrar de um convite cheio de propósito. Corre nos comentários fixados e entra no nosso grupo de oração. É um espaço criado com amor para você crescer espiritualmente, viver milagres e fazer parte de uma comunidade que ora, intercede e se alegra junto. A palavra diz em Romanos 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Lá dentro o fogo arde e a fé se fortalece, não fique de fora. Quando a gente se une em oração, os céus se abrem, correntes são quebradas e vitórias são liberadas. Cada testemunho que chega é como lenha na fogueira da nossa fé. E cada clamor e unidade é uma semente poderosa lançada no mundo espiritual. Então fica com a gente até o fim, firme no propósito, cheio de expectativa e com o coração conectado em Cristo. Que a paz do Senhor inunde sua casa, sua família e seus sonhos. E não esquece de conferir os vídeos. Deixei aqui para te abençoar ainda mais. Até já, guerreiro de oração.